El rei Salomão foi o terceiro rei de Israel. Era hijo del rei Davi e Betsabé. Governou Israel durante 40 anos, marcando o começo de uma era de paz e prosperidade para seu povo. É famoso por construir o primeiro templo sagrado em Jerusalém. Sabemos que há muitas histórias sobre o rei Salomão, pero em este vídeo nos centraremos na história de Salomão antes de lo que está registrado em la Bíblia. Por isso, em el vídeo de hoje hablaremos de la verdadeira história do rei Salomão. Mi nombre es Ulises Bernardo y bienvenido a Testificando Jesucristo. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Queridos, bendiciones. Si les gustó el video, pido su ayuda para suscribirse al canal y firmar la campanita de notificaciones, pues eso ajuda-me a produzir mais vídeos. No más retrasos, vamos al video. La niñez de Salomão. Salomão nasceu em Jerusalém. Foi el ungido hijo de Davi e Betsabé, depois de que seu primeiro hijo muriera quando era bebê. Sua madre lo chamou Salomão, que significa paz, já que a paz reinaria em seus dias. Pero Natán, el profeta, lo nombrou rei de dias por el orden de Deus, que significa amado de Deus. Salomão vence a rebelião de Adonias. A batalha de Salomão por la corona começou incluso antes de la muerte de seu padre Davi. Davi le havia prometido a Betsabé, la madre de Salomão, que Salomão seria o herdeiro real depois de sua muerte. Sin embargo, quando Davi envelheceu e se debilitou, outro hijo, Adonias, conspirou para reclamar o trono. Reuniu a Joabe e Abiatar, dois tipos importantes da cena política, e anunciou que seria rei depois da morte de seu padre. Invitou a muita gente e organizou grande banquete para celebrar, seguro de que Davi não lo repreenderia, porque Davi lo havia consentido de por vida. O profeta Natán escutou que Adonias estava tentando conquistar o trono. Le transmitiu a notícia a Betsabé e lhe disse que intercediera ante o rei Davi. Betsabé foi diretamente ao rei Davi, decidido a que seu filho Salomão fuera nombrado como o próximo rei. Junto com o profeta Natán, ella le recordou sua promessa de que seu filho Salomão seria rei. Davi cumpriu sua palavra. Deu instruções ao profeta Natán e ao sacerdote Sadoc para que ungiera formalmente a Salomão como rei. Salomão montou em uma mula de seu padre hasta Rigon. Allí, Natán ungiu a Salomão com o aceite especial que Moisés havia hecho em el deserto depois do êxito, que tradicionalmente se usava para ungir reis. Se tocaram as trompetas e todos os reunidos allí proclamaram: Viva el rei Salomão! La unção formal e o apoio vocal público anularam as esperanças e o apoio de Adonias. Aunque Adonias se havia rebelado abertamente contra ele, Salomão lo perdonou. Se restaurou a paz familiar hasta que Adonias intentou de novo uma conspiração para a corona al intentar casar-se com a viúva de Davi, Abisag. Assim que ao recém-coronado Salomão, isso que lo mataram em movimento inicial decisivo de sua realeza, dizendo: E agora juro por el nome del Senhor, que ele que me ha establecido em el trono de mi padre Davi, e como prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje hasta Adonias será matado. E assim lo hizo, el pacto de Salomão com Deus. Como tinha só 12 anos quando ascendeu ao trono, era compreensível que Salomão estivesse preocupado por sua capacidade para governar com eficácia. Decidiu pedir ajuda a Deus. Viajou a Gabaon e ofereceu sacrifícios. Deus se lhe apareceu e lhe perguntou o que queria. O rei Salomão pediu que se lhe diera sabedoria para governar com eficácia. Deus estava encantado de que Salomão pediera sabedoria em lugar de riquezas ou algo por estilo. Deus concedeu seu pedido. Se hizo famoso por sua sabedoria e conhecimento. Há muitas histórias sobre o sábio que se volviu. Alguns dizem que em sua sabedoria legendária, Salomão tinha controle sobre os demônios e podia falar o idioma de los animais. Pero isso já é fora da Bíblia e é só especulação. Lo que podemos dizer é que ele, además de ter conhecimento sobrenatural, também foi um magistral compositor de parábolas e refrões. Também
também era um experto em botânica e zoologia. Sua fama se extendiu por todo o mundo e devido a que pediu sabedoria, Deus também o bendijo com riquezas que não havia pedido, además de uma larga vida. La sabedoria de Salomão. Salomão era conhecido como um governante justo e sábio. A história mais famosa que ilustra isso é a história de las duas madres. Duas mulheres acudiram a Salomão para ser juzgadas. Explicaram que cada uma havia dado a luz a um ninho ao mesmo tempo. Uma noite, um dos ninhos morreu mientras dormia. Cada madre declarou que o ninho que morreu pertencia à outra. Era difícil saber que hijo pertencia a que madre. Al escuchar a história, Salomão determinou que o ninho que aún estava vivo seria cortado por la mitad e cada madre receberia um pedaço. Al escuchar essa decisão, uma das madres desesperadas e tristes suplicou que lhe diera al ninho a la outra mulher em lugar de cortá-lo por la mitad. Salomão imediatamente lhe deu al ninho a esta mulher. Sabia que só a verdadeira madre havia reaccionado desinteressadamente, disposta a renunciar a seu filho em lugar de verlo herido. Reinado de Salomão. O reinado de Salomão foi uma idade de ouro para a nação de Israel. Foram respeitados por seus vecinos e residiram em paz durante todo o reinado de Salomão. Também foi um bom momento economicamente, com muitas nações trazendo-lhes tributos e comércio. Salomão se casou com a hija de Faraó em Egipto para consolidar seu governo. Continuou sendo tratado com todos os países que o rodeavam, assegurando que seu governo estaria marcado pela paz, não por la guerra. La construção del templo. Tão pronto como Salomão sentiu que seu reinado estava firmemente estabelecido, decidiu completar o projeto que seu padre Davi havia começado: construir o templo sagrado, um lugar para adorar a Deus. O primeiro passo que deu foi recrutar a Hiram, o rei de Tiro, que havia sido amigo do rei Davi. Hiram tinha acesso a los cedros que necessitava Salomão. Salomão o contratou para que cortara os cedros e los enviara para que Salomão pudesse usá-los para construir o templo. Hiram estava muito satisfeito com a oferta e estuvo de acordo. Depois de cuidar do cedro, era necessário extrair a pedra. Para isso, Salomão recrutou a homens de sua própria nação. Enviou a milhares de homens a las canteiras em el norte de Israel, junto com muitos milhares de cargadores, mas para transportar as pedras de regresso a Jerusalém. Em el quarto ano do reinado de Salomão, começou a construção do templo. Se importaram pedras e vigas terminadas, por lo que não se empunhou nenhum hacha ou outro instrumento de metal em el monte del templo. Aqui há algo muito interessante para notar. O templo, que era um edifício de paz, não podia ter instrumento de guerra usado em el sítio para construí-lo. Salomão construiu o templo de pedra, revestido com paneles de madeira de cedro e coberto de ouro. A construção do templo tomou 7 anos. Uma vez terminada, foi uma estrutura magnífica, reconhecida mundialmente. O problema é que esta estrutura ha chamado a atenção de muitos inimigos, certamente com muita curiosidade e envidia de que se está criando dentro de eles. La dedicação del templo. O rei Salomão se preparou para a cerimônia de dedicação durante 11 meses completos. Todos estavam aí. Todo o povo judío vino a Jerusalém para ver e celebrar. O primeiro passo foi trair el arca desde onde estava em la cidade de Davi ao templo. Os sacerdotes levavam el arca sobre seus ombros, mientras que Salomão e os ancianos ofereciam bueyes e ovejas em sacrifício a Deus, cada pouco passos a lo largo del caminho. He visto um estudo que disse que o tempo de esse sacrifício durou aproximadamente 6 meses, pero quero deixar em claro que isso não está registrado na Bíblia. É só um estudo teológico que vi há tempo, e al final já não recuerdo la fuente. Llevaram el arca ao lugar santíssimo e la colocaram bajo las alas de los querubines. Los postes del arca posicionaram contra la cortina del lugar santíssimo, criando protuberâncias que se podia ver desde o outro lado. Depois de hacer isso, a habitação se llenou de uma nube. O Espírito de Deus se havia detenido.
El rei Salomón se puso de pie y oró a Dios. Oró para que el templo que había construido fuera un lugar donde se escucharan las oraciones. Oró para que fuera un lugar donde los judíos pudieran acudir y suplicar a Dios. Orou para que fuera um lugar onde a glória de Deus se revelara a todo el mundo, e orou para que Deus perdonara a su pueblo. Quando Salomão terminou de orar a Deus, bendijo a la nação judia para que Deus lhe concediera os meios para seguir seus mandamentos e conectar-se com ele todos os dias. Después de eso, sacrificó muchas ovejas y bueyes, unos 20,000 bueyes y 120,000 ovejas. Todos comieron muy bien esta noite. Havia tantos animais que deviam ser sacrificados que Salomão santificou o piso del pátio del templo para que houvera mais espaço para oferecer a los animais para comandar o grande volume de sacrifícios. Os judíos de toda a terra de Israel celebraram e festejaram durante 14 dias consecutivos, recordando que os primeiros 7 dias se dedicaram por completo a celebrar a inauguração do templo. Então Deus se apareceu a Salomão e hizo um pacto. Se Salomão seguiera o caminho de Deus, então o reino de Salomão duraria para sempre, com um de los descendentes de Salomão constantemente em el trono. Pero se desviara del caminho de Deus, o templo seria destruído. Palácio de Salomão. Salomão passou 13 anos construindo seu próprio palácio. Começou o projeto depois de terminar o templo. Se chamou o Palácio del Bosque del Líbano e foi construído em las afueras de Jerusalém. Salomão trajo a um jaleteiro, Hiram, para que lo trabalhara. Também era um edifício grande, hecho de pedras suavemente labradas, grandes panales de cedro e intricadas incrustações de cobre. Contenia um salão del trono desde o qual Salomão presidiria a corte, um palácio para a hija de Faraó, uma área para que se viviera Salomão, um enorme estanque hecho de bronze que descansava sobre 12 bodes de bronze tallado, e várias decorações e vasijas elaboradas. Em todo lo que isso, o estilo de Salomão foi amplo e grandioso. O rei Salomão se construiu um trono magnífico, que alojou em seu palácio del bosque em el Líbano. Tinha 6 escalones, cada um com uma escultura de 2 animais diferentes, um de cada lado. Está hecho de marfil e cubierto de ouro. Pero, por supuesto, com toda esta grandeza, Salomão indiretamente despertou a envidia de seus inimigos com o tempo, e Satanás só esperava um passo em falso de Salomão. Pero, por supuesto, que Deus é justo, e Satanás não hace nada sem o permisso del Deus soberano. O trono do rei Salomão finalmente foi capturado pelos babilônios durante a destruição do templo e mais tarde pelos persas quando conquistaram os babilônios. Política internacional depois da construção do templo. El faraó de Egipto conquistou a cidade de Geser, la queimou hasta los cimientos e se le dio como regalo a sua hija, la esposa del rei Salomão. Salomão reconstruyó a cidade e la estableció. Também construyó as cidades de Tadmor, uma cidade norte de Damasco, Baalat e Bet-Goran. Las naciones alrededor de la tierra de Israel estavam subordinadas ao rei Salomão. Enviaram tarifas de trabalho forçosos para ajudar com os projetos de construção de Salomão, assim como imposto. Havia tarifa suficiente para que não fosse necessário recrutar judeus. Aqui há algo muito interessante que Salomão recoletou 666 talentos de ouro al año em tributos e ganâncias. Então, te perguntas por que Salomão recorreu el 666 de imediato? Pronto, o número de la bestia descrita por Juan em Apocalipse capítulo 13, 17 e 18, esse é sem dúvida um tema para outro vídeo. La reina de Sabá. La reina de Sabá se enterou de la grandeza e la sabedoria de Salomão. As histórias que escutou lhe intrigaram tanto que tuvo que deixar seu país e visitá-lo em persona. Ella trajo camelos e caravanas llenas de espécies de ouro junto com muitas pedras preciosas como obsequio. La acompanhava um grande séquito de servientes. Además, trajo acertijo e perguntas para determinar o alcance da sabedoria de Salomão e para ver se os rumores sobre ele eram certos. Salomão superou as expectativas. Cada acertijo ou pergunta que planteava estava completamente resuelto ou respondido. Quedou muito impressionada por a ordem e a pompa mostradas em la corte de Salomão, junto com o volume de la nutrição de
la comida servida. Salomón la acogió bien, dándole todo lo que pidió. Satisfecha con su visita, la reina de Sabá saludó al rey Salomón. Dios bendijo, que nombró al rey Salomón y le dio 120 talentos de plata. Con esto regresó a su país. Esposas del rei Salomão. O rei Salomão, como se mencionou, governou com grande estilo e isso pouco. Este foi especialmente certo em el caso de suas esposas. Además de la hija de Faraón, se casou com muitas mulheres de las naciones de Moab, Amonitas, Edomitas, Sidonitas e Hititas, e Gititas. Tinha 700 esposas reais e 300 concubinas, aunque seu matrimônio com essas mulheres cimentou certas relações políticas. Eventualmente lo levaram a sua caída. À medida que crescia, suas esposas começaram a apartar seu coração a Deus, aunque personalmente não se entregou à la adoração de ídolos. Foi tolerante com esta prática de uma maneira que o rei Davi nunca lo haveria sido. Salomão permitiu que suas esposas adoraram os deuses de seus países de origem, aunque já se havia convertido ao judaísmo. Incluso isso la vista gorda al hecho de que construyera templos para ídolos como Chemos e Molec. Isto irritou muito a Deus. Se havia aparecido a Salomão 2 vezes, e isso todavia não havia sido suficiente para garantizar que Salomão se mantivera em el caminho estreito de la adoração divina. El castigo por isso foi que o reinado de Salomão seria destroçado durante o reinado del hijo de Salomão, em el caso de Roboam. Inimigos del rei Salomão. Em resposta a suas feitiçarias, Deus hizo justiça al poner a 3 inimigos contra Salomão. Um foi Hadad el Edomita. Este homem havia sobrevivido às guerras de Davi contra seu país e guardava rancor contra Davi e seus filhos. Se mudou a Egipto, se casou com uma hija del faraó e finalmente regressou a Edom. Allí foi inimigo de Salomão durante todo seu reinado. El segundo foi Resson, hijo de Eliada, também foi vítima das guerras do rei Davi. Governou em Damasco e se opôs ao rei Salomão. El terceiro era Jeroboam, efraimita de Zereda. Sua madre era uma viúva chamada Zerua. Era jovem que a Salomão lhe pareceu muito capaz e inteligente. Salomão lo nombrou servo suyo. Jeroboam respondeu publicamente a Salomão por impedir que o povo judío viniera ao templo. Aunque repreender a rainha era algo bueno, hacerlo em público não lo era. Sin embargo, Deus enviou a Jeroboam mensagem através do profeta Aguias, de que eventualmente o reino de Salomão se dividiria e Jeroboam governaria em uma grande parte de ele. Salomão tentou executar a Jeroboam, pero huyó a Egipto y vivió allí hasta después de la muerte de Salomón. La muerte de Salomón. Después de 40 años de gobierno, Salomón murió y fue enterrado con su padre en la ciudad de David. Su hijo Roboam reinó en su lugar. Muchas de las tribus se negaron a aceptar a Roboam como rey, lo que resultó en la división de la tierra de Israel en 2 reinos distintos, con el reino de Judá al sur y el reino de Israel al norte. La división duraría hasta la destrucción del templo, cientos de años después. Salomón, el autor. Salomão é o autor de 3 livros da Bíblia: Provérbios, Cantar de los Cantares e Eclesiastes. Provérbios é, como seu nome indica, uma coleção de refranes e refranes. São completos, enigmáticos e poéticos. Eclesiastes é livro de filosofia. Resume a visão de Salomão do mundo e da vida em geral. En Cantar de los Cantares é uma canção de amor que conta a história do amor entre uma pareja que claramente se refere a ele e a uma de suas esposas que havia tenido maior prisa. Sin embargo, detrás de los significados sempre de las palavras há uma riqueza de profunda sabedoria com respeito à relação entre os judíos e Deus. Tenho vídeo aqui no canal que habla sobre esse tema em particular. O enlace estará aqui na descrição. Há 2 tradições sobre quando Salomão escreveu esses livros. Alguns dizem que los escreveu todos ao final de sua vida. Outros, sin embargo, creem que ele escreveu o Cantar de los Cantares quando era jovem, Provérbios em sua mediana idade e Eclesiastes quando era maior. Salomão e seu padre Davi. Salomão era, em muitos sentidos, o oposto de seu padre Davi.
Davi era um lutador, logrou poder e reconhecimento para ele e sua nação, através de uma guerra sem fim. Lutou contra o mal e lo manchou. Por lo tanto, Deus não o autorizou a construir o templo. Salomão foi todo o contrário, não lutou contra o inimigo. Sua fama e esplendor dissiparam automaticamente qualquer resistência hacia ele. Como vivia em uma era de paz e suas mãos estavam limpas, foi elegido para construir o templo. Davi e Salomão simbolizam os dois sistemas que se utilizam em nossas batalhas personais contra nossas malas inclinações. Davi lutou contra as forças de Satanás, se concentrou em ele e lo apartou. Foi uma guerra ativa. Salomão se centrou em el bem e la luz, e o inimigo também desapareceu automaticamente através da guerra passiva, por assim decirlo. Legado de Salomão. Sin embargo, Salomão compreendeu 3.000 parábolas. Isso significa que seu nível de compreensão ha sido muito mais allá de nosso plano físico. Cada parábola representa um nível de compreensão da Bíblia que Salomão entendeu e interiorizou. Hermano, se você le gostou do vídeo e tem curiosidade por saber mais sobre Salomão, les dejaré um enlace em la descripción de uma supuesta história de um lado oscuro da vida do rei Salomão, um lado que não está registrado em la Bíblia. O enlace estará em la descripción. E que pensa da história do rei Salomão? Comenta a continuação.